Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal com especialistas que aborda a sustentabilidade no agronegócio e outros temas relacionados. O Brasil tem grandes oportunidades de gerar emprego e renda com a adoção de uma agenda verde. Mas não há tempo a perder na transformação para um novo modelo de desenvolvimento, que seja socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. É preciso que as empresas juntas tomem decisões assertivas, aliando produtividade e sustentabilidade. Para desenvolver esses modelos e articular as iniciativas, foi fundado em 1997 o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBEDES, uma associação civil que reúne mais de 95 grupos empresariais brasileiros. Para nos trazer um panorama das principais ações do Conselho, recebemos Ricardo Mastrotti, diretor executivo do CEBEDES com mais de 20 anos de experiência na liderança de áreas corporativas de ESG, meio ambiente e relações institucionais. Começamos então mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui em nossos estúdios Ricardo Mastrotti, que é diretor executivo do CEBEDES. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo Entrevista, é um prazer te receber. Prazer é todo meu. Olá a todos os telespectadores, agradecer o convite, a oportunidade de contar um pouco do trabalho do CEBEDES. Maravilha. Falando então um pouquinho, sobre isso, nós sabemos aí que o CEBEDES ele tem uma série de ações e também de pesquisas que são voltadas ao desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouquinho delas aí ao longo da nossa conversa. E a gente viu recentemente que a Força Tarefa Internacional sobre Divulgações Financeiras relacionadas à natureza escolheu o CEBEDES aí para liderar as avaliações no Brasil. O que significa tudo isso? Pois é, essa força-tarefa, né, tem esse nome longo, né, a sigla em inglês é TNFD, né, o Task Force on Nature Related Financial Disclosure. Trava-língua essa, hein? Trava-língua total. E a ideia, né, assim como para clima, a gente buscou criar uma métrica, entender como mensurar. O desafio aqui é como é que a gente entende essa métrica dos impactos das operações, das atividades na biodiversidade, né? Então o CEBEDES sim foi convidado para liderar, né? O TNFD é uma organização global, né, que tem esse desafio. Então, para entender um pouco até a importância desse trabalho, o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial estima que mais da metade dos negócios, algo em torno de 44 trilhões de dólares, estão diretamente ligados e dependentes da natureza. Então, daí a importância da gente ter métricas, entender, saber mensurar, ter um padrão para que, inclusive, as instituições financeiras possam fazer as melhores escolhas, você possa fazer os investimentos naqueles lugares que, enfim, dão um maior retorno. Então, é uma satisfação para o CEBEDES estar liderando esse trabalho, né? É um trabalho dessa envergadura, dessa importância. E a gente sabe que tem muito desafio aí pela frente, mas estamos super animados com esse novo desafio e com esse reconhecimento por parte da TNFD. Que legal, né, Ricardo? Porque esse assunto vem ganhando cada vez mais espaço, né? E essa agenda verde também, com certeza, veio para ficar, né? Com certeza, com certeza. Acho que o Brasil é esse país que tem tudo para liderar, né, essa agenda verde, né? A gente tem não só o território, a biodiversidade, o sol, a água, mas temos também um histórico já de liderança nessa área, né? Então, eu acho que está aí um espaço para se trilhar e realmente é uma oportunidade de ouro que o Brasil tem que abraçar, não pode perder de forma alguma. Com certeza. Agora, Ricardo, esse ano vocês realizaram aí o seminário Visão 2050, né? O futuro é feito agora. Das discussões, o que é que você pode destacar aí como principais avanços e também desafios dessa agenda econômica, social e ambiental do nosso país?
Enfim, acho que quando a gente fala desse tema, né, desenvolvimento sustentável, desafios não faltam, né? Mas para pontuar três desafios que a gente toma como principais, aí, como muito importantes, como norteadores, eu acho que tem a questão de mudanças climáticas, né? Tem a questão da perda da biodiversidade e a questão também da crescente desigualdade social, né? Então, apesar da economia crescer nas últimas décadas, a gente vê que a desigualdade social continua crescendo, né? Então, a ideia desse evento é um dos eventos mais importantes do setor empresarial. Além de lideranças empresariais, a gente busca trazer governo, sociedade civil, justamente para debater esses grandes temas aí. A base, o que norteia, né, a condução desse evento é um documento chamado Visão 2050. Esse documento foi elaborado pelo CEBEDS, mas ele foi construído com mais de 4.000 contribuições da sociedade civil. Então, desenhando essa visão, esse mundo, né, que nós queremos ter ali, né? Então, quando a gente pensa em resultados, né, em entregas ali, a gente vê o seguinte: dos focos que a gente tem que dar, né, é no combate ao desmatamento ilegal. Então, hoje, essa prática é um desperdício de oportunidades, de recurso, né? Além da questão ética, né? De você estar deixando aí um passivo para gerações que não participaram das decisões, né? Uhum. Então, realmente é algo urgente, né? E muito importante o combate efetivo aí ao desmatamento ilegal. Quando a gente pensa no agro, né, acho que tem também um outro tema que foi muito discutido no evento, que é muito relevante para nós, que é a questão dos sistemas alimentares mais sustentáveis. Como a gente consegue estimular, ajudar a criar essas formas de um agronegócio, né? A gente sabe a importância do agronegócio, não só econômica, mas a gente está num momento de desafio aqui com a questão de segurança alimentar, enfim. Como continuar essa pujança, como aumentar ainda mais, mas de uma forma cada vez mais sustentável, né? Então, quando a gente pensa em avanços, né, eu acho que o avanço, ele não sai, evidentemente, de um evento ou outro, né? Mas o CEBEDS tem 25 anos de história aqui no Brasil, de atuação, né? E quando a gente olha ao longo desses 25 anos, acho que mais do que olhar a foto, né, olhar o filme, a gente vê que lá nos anos 90 o setor empresarial estava nesse lugar de vilão, né, de grande responsável pelos impactos e tal. E eu acho que nessa trajetória toda, hoje, o setor produtivo é visto muito como parte da solução, né, como um ator essencial para trazer respostas, para trazer soluções. Então, para mim, esse talvez seja o grande avanço dessa história toda. Né? Acho que tem sinais bem claros, bem pontuais que a gente pode trazer, né? Então, quando o setor se une, e acho que esse é um pouco do papel do CEBEDS, é ser esta voz, criar esse ambiente para que essas discussões focadas no desenvolvimento sustentável aconteçam, tem uma potência, né? Essa voz em uníssono aqui tem uma potência. Acho que a gente... Na última COP de clima, né, de Glasgow, a gente conseguiu usar um pouco dessa influência para conseguir compromissos, antecipar compromissos, subir a régua ali de alguns compromissos. Então, eu acho que esse inclusive do desmatamento ilegal, né? Exatamente. Esse é um dos temas que a gente conseguiu ali influenciar positivamente para que a gente antecipe e aumente as metas, né? Legal. Agora, Ricardo, falando ainda seguindo nessa linha de soluções, né? No curto prazo, o que é que você acredita que possa ser feito para que a gente consiga aí atingir as nossas metas, né? Falando das metas necessárias de desenvolvimento sustentável, porque a gente sabe que são caminhos longos para se trilhar, né? E mesmo, né, essa meta que o Brasil encurtou, vamos dizer assim, na COP26, ela está lá em 2028, acabar com o desmatamento ilegal. Mas no curto prazo, o que é que dá para fazer? Eu acho que nós estamos na década agora da implementação, né? O desafio é esse. A gente tem metas que foram criadas, estabelecidas, compromissos, tanto de empresas quanto de governo, e agora é a hora da gente botar em prática, da gente
colocar tudo isso para funcionar, né? Então, acho que tem algumas atividades interessantes que vale a pena pontuar. Então, em abril agora desse ano, o CBEDS lançou a carta aberta aos candidatos à presidência. Então, é a terceira eleição que nós estamos fazendo isso. Qual que é a ideia? A ideia é ouvir o setor empresarial e levar aos candidatos e candidatas, então, essas propostas e trabalhar para que elas sejam inseridas aí nos planos de governo, né? Então, isso não é uma agenda de governo, mas é uma agenda de Estado. Ela transpassa os governos, né? Então, ajudar a mostrar o caminho. Exatamente. E mais do que isso, né? Mostrar que sim, o setor empresarial quer um mercado de carbono regulado, quer, né? Então, no ponto, quando a gente fala da questão da agricultura, do agronegócio, né? Então, um dos pontos, né? São 12 pontos nessa última carta, né? São 12 propostas e uma delas é ligada à agricultura de baixo carbono. Então, o Brasil tem essa posição, né? É o segundo maior produtor de alimentos do mundo. A gente sabe da importância econômica desse segmento, né? O bem-estar social que gera, mais de 40% do PIB, 1 em cada 3 empregos. Então, tem uma relevância enorme e também tem ali o outro lado, né? Quer dizer, a gente sabe que 70% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, elas decorrem do uso da terra, né? Da agropecuária. Então, isso pode ser visto como um problema ou como uma oportunidade também, né? Então, quando a gente olha a questão do aquecimento global, a vulnerabilidade do agronegócio é muito grande, né? Porque está diretamente ligado à produtividade, à questão climática, né? Então, tem alguns estudos que apontam que essa produtividade pode cair até 10% até 2050 ou até 25% no final do século. Então, é um grande desafio, é interesse de todos cumprir essas metas, né? Fazer com que elas aconteçam no curto prazo, né? Como você colocou. A meta de desmatamento ilegal está lá colocada para 2028. Quanto antes a gente conseguir antecipar. E de qualquer forma já é um crime, né? Pois é, né? E o benefício enfim, só para quem está desmatando, né? É um malefício para toda a sociedade e colocando em risco cadeias como a cadeia do agro, né? Então, eu trouxe aqui alguns números, né? Então, acho que a chave para isso, ela está muito ligada à inovação, né? Então, a recuperação de 6,5 milhões de hectares de pastagens degradadas no Cerrado pode acrescentar até 3,4 bilhões de reais na economia, isso até 2030. Então, essa ideia de mostrar que isso é um bom negócio, isso é do interesse do agro, do negócio, né? Então, acho que as empresas vêm investindo cada vez mais em economia verde, né? Inovações ligadas à rastreabilidade das cadeias, construções e modelos sustentáveis, redução de emissões. Então, acho que esse é um bom negócio. A gente saiu já... Não existe mais aquela dicotomia, nós vamos ser sustentáveis ou ser produtivos. Acho que a ideia é como que a gente vai ser mais rentáveis e mais economicamente, dar resultados melhores economicamente de forma cada vez mais sustentável. Essa combinação é que é o desafio e, claro, a inovação é o que vai levar a gente para esse lugar, né? Com certeza. Agora, falando em levar a gente para esse lugar, eu vou te levar para a nossa nuvem de tags. É um quadro que a gente tem aqui no Planeta Campo Entrevista. Você acompanha aqui no nosso telão. Vários termos aí relacionados às questões de sustentabilidade, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Escolhe um termo aí para a gente e me diz por que você escolheu ele. Impacto social. Boa. Fale mais sobre isso. Eu acho que a gente... né, é da natureza humana a gente buscar classificar, né? Então a gente está sempre colocando isso aqui é ambiental, isso aqui é social, esse impacto é ambiental, esse impacto é social. E muitas vezes quando a gente entra em temas complexos, né, como mudanças climáticas, né, é uma questão ambiental, é uma questão social. Então ela pode ter uma causa, mas a consequência é ambiental, é social. Né?
E eu vejo que o impacto social, assim como muito se fala sobre a potência que o Brasil tem, né, na área ambiental, pela extensão de terra, pelo sol que tem aqui, a água que nós temos, e nós temos uma população enorme, né? A gente passa hoje por desafios, como que a gente pode ser o segundo maior produtor de alimentos do mundo e ter um desafio de segurança alimentar, né? Então eu não acredito muito nessa separação. Essa separação é uma separação artificial, né, do ambiental e do social, mas eu escolhi impacto social porque tudo isso que a gente está falando é feito por pessoas, seja o impacto, seja as soluções, seja a inovação. Então eu acho que o melhor investimento é realmente investir na educação, nas pessoas, porque daí vão vir as soluções, daí vai vir o modelo mental que vai ajudar a mudar os rumos, então foi esse o motivo da minha escolha. Mudança cultural, é isso aí. Ricardo, peço licença agora que a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho a gente volta e continua com o nosso bate-papo aí sobre a Agenda Verde. Não saia daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o Ricardo Mastrotti, que é diretor executivo do CBEDS. Ricardo, agora a gente abre espaço para uma pergunta externa, né? A gente tem esse momento aqui no Planeta Campo Entrevista e hoje a pergunta do Rodrigo Castro, da Fundação Solidariedade. Ele quer saber uma coisa e é você que vai responder. Presta atenção na pergunta, hein? Vamos lá. Ricardo, a bioeconomia conseguirá contribuir para a redução das enormes desigualdades do país que ainda perduram aqui no nosso país? Rápido e rasteiro ele, hein? E aí, fala um pouquinho da bioeconomia e sobre essa perspectiva aí para responder a pergunta do Rodrigo e já agradecendo também o Rodrigo aí por fazer essa intermediação aqui no nosso bate-papo. Maravilha, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Acho que podemos começar contando um pouco aqui sobre a importância da Amazônia, né? Quando a gente fala de bioeconomia, acho que a primeira coisa que a gente é remetida é a esse ecossistema, né? Então acho que a Amazônia é de uma importância vital, não só para o Brasil, como para o planeta, né? Para a nossa economia. E, novamente, eu acho que temos ali um grande desafio do combate ao desmatamento ilegal, né? Então, hoje, como a gente já comentou aqui, quer dizer, só ganha a pessoa que está cometendo aquela ilegalidade. A gente não tem nenhum outro benefício, né? E, pelo contrário, acho que a gente está ali ceifando uma série de oportunidades, né? Muito ligadas à bioeconomia. Então, a região ali, evidentemente que tem uma grande população, precisa de desenvolvimento, então a gente não fala mais daquela visão puramente conservacionista. A ideia é como desenvolver a região, como usar a bioeconomia para incluir essas pessoas no mercado, para gerar empregos, para gerar tecnologias, gerar inovação, né? Então, e a importância vai muito além dessa possibilidade, desse horizonte econômico. Então, quando a gente pensa no agro, né, todo o regime de chuvas das principais áreas produtivas do Brasil, Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, elas são diretamente dependentes da floresta em pé, né? Então, o fato essa umidade que vem dos oceanos, que se precipita na Amazônia, para levar para transpiração nas árvores, ela é uma massa inacreditavelmente grande de água que forma os conhecidos rios voadores e que esses rios voadores são aqueles que sustentam então a produção agrícola em grande parte do Brasil. Ou seja, cortar árvores na Amazônia, derrubar árvores na Amazônia é cortar a água das nossas regiões produtivas. Então, esse impacto, essa inter-relação entre as coisas, né? Então, ao mesmo tempo que a floresta em pé é uma oportunidade de bioeconomia, de gerar vários empregos, sem essa floresta é um risco tremendo para todo o agronegócio, enfim, várias outras atividades econômicas, né? Então, um outro tema que também foi muito discutido na COP26 são justamente o potencial das soluções baseadas na natureza, né? E só para a gente ter uma ideia assim, de alguns números, né? O CBEDS tem um estudo
que aponta que esses instrumentos, né, podem gerar até 17 bilhões de dólares até 2030, e o Brasil sozinho representa 20% desse potencial, do potencial global. Né? Então, e a gente está falando de soluções baseadas na natureza que ainda não estão exploradas. Né? Então, isso em combinação com tecnologias de redução das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, promover os negócios sustentáveis na Amazônia é um tema que já vem sendo trabalhado pelo CBEDS desde 2014, né? E recentemente a gente teve a oportunidade, inclusive, de levar um conjunto de 8 CEOs, talvez seja o maior número de líderes que já tiveram ali junto, navegando pelos rios, conhecendo as comunidades, vendo, aprendendo um pouco sobre essa região, né? E acho que isso é parte, né, do que a gente chama do movimento empresarial pela Amazônia, né? Então foi uma das iniciativas desse movimento, que é um movimento liderado pelo CBEDS. E por que eu estou trazendo isso? Porque a importância, né, de levar essas lideranças para conhecer aquela realidade, e o grande objetivo qual é? A gente imagina que dessa forma, né, criando essas experiências, esses líderes voltam e começam a criar ali nas suas empresas essas jornadas, buscando uma nova forma de fazer negócios com a Amazônia, onde a bioeconomia é central. Né? Então, Ou seja, você aproxima as realidades, né? Exatamente. Comenta um pouquinho pra gente sobre a COP27, né, que está tão pertinho aí, se aproximando. O que você acha que dá para esperar da atuação do Brasil por lá, né, visto que a gente já conseguiu acompanhar no ano passado? Pois é, acho que o desafio, novamente, a palavra que vem é implementação. Né? Então, acho que essa é a COP da implementação. Então aí os países e empresas vão ser realmente desafiados a trazer as soluções, a trilhar esse caminho. Então o CBEDS, que vem estimulando já há muitos anos, né, essa agenda de descarbonização nas mais de 100 empresas que fazem parte do CBEDS, agora também é a hora da gente chegar e trazer soluções. Né? Então na COP 27 do Egito, o CBEDS vai lançar, né, em parceria com o World Business Council, né, então o CBEDS é o braço brasileiro dessa instituição global, que é o World Business Council for Sustainable Development, e nós vamos lançar lá a plataforma Net Zero. Então, é essa a ideia. A gente estimulou as empresas a trilhar esse caminho, agora é hora de ajudar, né, a trilhar esse caminho de fato. Né? Então, como é que isso acontece? Quais são as regras, as técnicas? Então, a plataforma é um grande hub ali, onde a gente coloca vários exemplos de inovação, e o objetivo maior é esse, é trilhar junto com as empresas esse caminho. Né? O CBEDS é a única das representações regionais do World Business Council que tem a liderança de um dos temas dessa plataforma. Né? E a gente, não por acaso, está liderando justamente o tema de agro. Não por acaso, pela importância que o tema tem no Brasil, mas também pelo reconhecimento, né, da tecnologia que tem aqui e da própria liderança do CBEDS em estar fazendo esse papel. Né? Então, acho que esse é um dos desafios grandes e, né, como eu disse, é a COP da implementação, por isso que a gente está focando e apostando tanto nessa ferramenta, porque é realmente a hora de implementar, de fazer acontecer. E acho que tem vários outros temas aí que devem ser destaque, né? Financiamento climático, o mecanismo de financiamento a perdas e danos, definição de uma meta global de adaptação, questões de transição energética, né, que são ainda mais relevantes em alguns outros países. E, sem dúvida, acho que tem um tema que está perspassando toda e qualquer discussão internacional, que é a questão da guerra na Ucrânia, né? Com certeza, que vai ser aí um fator a mais, né, para as discussões esse ano. Agora eu te chamo para um momento de reflexão, Ricardo. A gente tem aqui o quadro O Planeta em 2032, e aí você traz para a gente as suas expectativas, e o que você espera ou como você gostaria que o planeta estivesse lá na frente, né, como que ele vai estar daqui 10 anos. Muito bom. A gente tem um exercício que, inclusive, a gente fez, que eu citei, né, da visão 2050,
onde a ideia é muito parecida com essa, de projetar ali um futuro que nós queremos, que nós desejamos. A minha expectativa é que a gente consiga, através de inovação, através desta colaboração, né, e esse acho que é um grande papel do CBEDS, é de reunir essas empresas, aumentar essas ações conjuntas, né, a gente consiga realmente deixar para trás alguns paradigmas do passado, como essas falsas dicotomias, né, entre se desenvolver ou ser sustentável, né, e aonde a natureza, o meio ambiente e as pessoas façam parte cada vez mais das estratégias empresariais, do desenvolvimento econômico, né, onde o recurso financeiro, o dinheiro, ele seja muito mais meio do que fim, né? O fim são as pessoas, o fim é o planeta, o fim deve ser a natureza, deve ser... então, é quase que uma reacomodação ali de valores, de alavancas, né? E esse é um pouco o mundo que eu desejo para 2032. Maravilha, Ricardo. Obrigada aí pelo bate-papo, pela troca, pelas contribuições e pela disponibilidade aqui de participar do Planeta Campo Entrevista. Obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Esse foi então o Planeta Campo Entrevista com Ricardo Mastrotti, diretor executivo do CBEDS. A gente fica por aqui. Até mais.